Vamos lá, meus amigos, vamos chegando aí com mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre quadro de distribuição monofásico, mas somente com os disjuntores e o dispositivo DR. Tranquilo? Deu para entender? Bacana, então vamos nessa. Olha só, nesse quadro a gente vai utilizar o esquema de aterramento TNS. E observem que vocês já podem visualizar dois barramentos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Observe também que o barramento do lado esquerdo é o barramento que a gente vai utilizar para o aterramento. E o barramento do lado direito é o barramento que a gente vai utilizar para o neutro. Voltando de novo no barramento do lado esquerdo, observe que já está chegando aí a simbologia do aterramento e observe aí que a ligação do condutor de proteção também já está se conectando ao barramento de terra. Pessoal, esse aterramento é o aterramento da residência, tá certo, gente? Não é o aterramento do padrão de entrada. Bacana? Deu para entender? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos trazendo aí na tua tela os dispositivos de proteção. Então tá chegando aí, ó, disjuntor geral, tá chegando também dispositivo DR e logo abaixo tá chegando aí os disjuntores dos circuitos. Nós vamos ter 4 circuitos, observe aí, nós temos 4 disjuntores, então nós temos 4 circuitos. Observe também que está chegando algumas imagens de tomada, ar-condicionado e lâmpada que vão representar os circuitos. Então, no meio entre esses 4 circuitos, nós vamos ter circuito de tomada, circuito de iluminação, circuito de ar-condicionado, ok, pessoal? Então, é exatamente por isso que essas imagens estão aí na tua tela, tá bom, gente? Então, só para representar o circuito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que ninguém confunda, por exemplo, quando eu falar sobre o circuito de iluminação, achar que tem que mostrar aqui nessa aula a ligação da lâmpada no interruptor. Isso é dentro da residência. Aqui nós estamos só representando o circuito com essas imagens, ou seja, somente o que acontece dentro do quadro de distribuição. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana? Beleza, então vamos dando continuidade e a partir de agora a gente vai começar a fazer efetivamente as ligações. Primeiro, a gente vai configurar o esquema de aterramento. Como eu falei para vocês que a gente vai utilizar o esquema de aterramento TNS, então a gente configura dessa forma. Observe aí, pessoal, chegando neutro lá do padrão de entrada, agora sim o neutro vem do padrão de entrada, liga no barramento do aterramento. Com isso a gente fez um TN. Por que TN? Porque juntou terra e neutro. Só que como o esquema é TNS, a gente tem que fazer a separação entre o neutro e o aterramento. O S, pessoal, é de separação, por isso que o esquema é TNS. Como é que a gente faz essa separação? Olha só, observe aqui no mesmo barramento do aterramento, olha o neutro subindo por aqui, ó, vem aqui por cima, entra no dispositivo DR, depois sai do dispositivo DR e vai para o barramento do lado direito, que é o barramento de neutro. A partir desse momento, quando a gente precisar de neutro, a gente vai puxar desse barramento e quando precisar do aterramento, a gente vai puxar desse barramento aqui do lado esquerdo, ok, pessoal? Deu para entender até aí? Um outro detalhe bem interessante, o neutro entrou nessa parte aqui do dispositivo DR, porque nesse modelo de dispositivo DR está indicando que é aqui que a gente tem que ligar o neutro. Não dá para vocês visualizarem agora, mas todo fabricante de dispositivo DR sempre vai indicar qual é o polo exato para se ligar o neutro. E esse polo, dependendo do fabricante, pode ser aqui do lado direito, como esse, ou pode ser do lado esquerdo. Então tem que observar, tá bom, gente? Sempre tem que observar. Nesse nosso caso aqui, desse fabricante, o polo destinado ao neutro é o polo do lado direito. Por isso que a gente ligou dessa forma. Tranquilo até aí, meus amigos? Deu para entender? Bacana, então. Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente já ligou o neutro, inicialmente o neutro, agora vamos chegando com a fase. Olha só, pessoal, chegando aí a fase para vocês, essa fase vem lá do padrão de entrada. Agora eu preciso que vocês observem o seguinte detalhe, essa fase nós vamos alimentar por baixo do disjuntor geral. Observe aqui, entrou por baixo, saiu por cima, jampeou com o dispositivo DR aqui em cima, ó, e depois sai pela parte de baixo do dispositivo DR para alimentar todos os disjuntores, ou seja, todos os circuitos. Deu para entender aí, meus amigos? Tranquilo? Então, com isso, nós temos uma única fase alimentando
todos os circuitos. Por que eu alimentei o disjuntor por baixo? Somente por questão de configuração, por preferência de configurar dessa forma, ou seja, de ligar dessa forma. Mas nada proíbe de chegar com a alimentação por cima, sair por baixo e alimentar o dispositivo DR por cima, sem problema nenhum, tá bom, gente? Eu preferi dessa forma porque não tem nenhum problema alimentar o disjuntor por baixo ou por cima, beleza? Deu para entender? Bacana, então vamos fazer o seguinte, bora começar a fazer a distribuição dos circuitos. Então, observe aqui o seguinte detalhe. Vamos começar com esse primeiro circuito, ou seja, com o primeiro disjuntor da esquerda para a direita. Então, nós vamos distribuir esse primeiro circuito para um circuito de tomada de uso geral. Vocês já estão observando aí a imagem de duas tomadas. Para ficar melhor, gente, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar a posição dessas tomadas aqui, essa que está embaixo jogar para cima, beleza, depois vocês vão saber por que eu estou fazendo isso. Na verdade, que eu vou precisar de mais espaço para colocar outras coisas aqui embaixo, mas vocês vão já ver, tá bom, gente? Bacana? Então, vamos lá, olha só. O disjuntor do circuito de tomada de uso geral é esse primeiro da esquerda aqui. Então, olha só, saindo a fase do disjuntor, observa aí, ligou na tomada, lá vem um neutro, ó, lá do barramento de neutro, ligou na tomada também, e é claro, o aterramento que vem lá do barramento do aterramento. Bacana, gente? Com isso, eu tenho um circuito aí de 127 volts para tomada. Pessoal, olha só, esse circuito é de tomada de uso geral, portanto, não importa a quantidade de tomadas que tenha nesse circuito, elas sempre vão ser alimentadas pelo mesmo neutro, pela mesma fase e pelo mesmo aterramento. Então, por exemplo, olha só, essa tomada de cima, ó, vamos ligar ela no mesmo circuito. Então, olha a fase, ó, ligando na tomada. Olha lá o neutro, ó, na tomada também, e olha só o mesmo aterramento na tomada também. Portanto, nós temos aí um circuito de tomada de uso geral, nesse caso com duas tomadas, mas poderia ser 3 tomadas, 4 tomadas, 5 tomadas, seria o mesmo raciocínio. A mesma fase, o mesmo neutro, o mesmo aterramento, iria alimentar o mesmo grupo de tomadas, porque elas fariam parte do mesmo circuito. Tranquilo aí, meus amigos? Deu para entender? Bacana, então. Agora vamos fazer a ligação do segundo circuito da esquerda para a direita. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Vamos imaginar que esse vai ser um circuito de uma máquina de lavar. Então, vamos trazer aí a máquina de lavar. Olha só a máquina de lavar chegando aí. Então, vamos fazer agora a alimentação desse circuito, a distribuição desse circuito, na verdade. Então, saindo uma fase aí do disjuntor, olha só, indo direto para a máquina. Lá vem o neutro também para a máquina. No caso, esse circuito está indo para dentro da residência para alimentar a tomada no qual vai ser ligada essa máquina, ok, meus amigos? É assim que acontece na situação real. Então, lá vem o aterramento e também vai alimentar a máquina de lavar. Bacana, gente? Bem simples, né? Então, vamos seguindo. Olha só, já do lado direito, nós temos a lâmpada representando o circuito de iluminação e temos um aparelho de ar-condicionado ou condicionador de ar, como queiram chamar. Vamos lá, gente, o raciocínio é o mesmo. Então, vamos sair aqui desse disjuntor aqui, que é da direita para a esquerda agora, né? O segundo disjuntor da direita para a esquerda vai ser o circuito do ar-condicionado. Então, saindo uma fase, olha só, lá para o ar-condicionado, lá vem o neutro também para o ar-condicionado e, é claro, um aterramento, ó, lá do barramento do aterramento para o ar-condicionado, beleza? E agora, vamos fazer a distribuição do circuito de iluminação. Mesmo raciocínio, gente, é o último disjuntor do lado direito. Olha só, a fase saindo lá para as lâmpadas, você está vendo uma lâmpada, mas representa todas as outras lâmpadas de dentro da residência. Olha só, o neutro também para o circuito de iluminação e, é claro, um aterramento para o circuito de iluminação. Pessoal, eu falo isso em várias outras aulas. Aterramento para o circuito de iluminação. É isso mesmo. E eu vou provar para vocês que essa é uma atitude altamente recomendável pela NBR 5410. Vou trazer aí para vocês o item da norma, que é o item 512.236, onde diz o seguinte: todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Pessoal, observe o seguinte, esse é o item da NBR 5410. Então, o item diz, olha só, todo
todo, não é todo menos alguns, não é todo menos iluminação, não, gente, é todo circuito. Então, quando fala em todo circuito, cara, é iluminação, é tomada de uso geral, tomada de uso específico e tudo que possa funcionar a eletricidade dentro de uma residência. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção, ou seja, o aterramento em toda a sua extensão, ou seja, em todo o circuito. Bacana? Então, iluminação tem que ter sim o condutor de proteção. Onde é que tu vai ligar ele? Cara, se a lâmpada estiver envolvida em partes metálicas condutivas, tu vai pegar esse aterramento e ligar nessa base metálica condutiva, como por exemplo um spot, uma iluminação tipo pendente, um lustre, tudo que tiver parte metálica condutiva e fizer parte da luminária, tu vai ligar o aterramento. Se não tiver base metálica condutiva, o aterramento fica lá, o condutor de proteção fica lá no ponto de iluminação, guardadinho, esperando um dia que for necessário. Bacana, pessoal? Então é assim que funciona, é isso que a norma exige, beleza? Então, gente, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode deixar suas dúvidas aí na parte das perguntas e acabou. A aula de hoje acabou por aqui. Valeu, gente, grande abraço e até as próximas aulas.